Eles disseram que era um mito. Disseram que era apenas uma lenda, uma história piedosa contada para crianças, sem qualquer base na realidade. Afirmaram que o som de trombetas jamais poderia derrubar muralhas de pedra, que a fé cega havia distorcido um evento natural em milagre. Mas e se eu lhe dissesse que a verdade é muito mais chocante, muito mais intrigante? Que as próprias pedras de Jericó guardam um segredo que desafia toda a lógica militar e científica que conhecemos? Que as ruínas milenares de uma das cidades mais antigas do mundo sussurram uma anomalia física tão assustadora que reescreve a história? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir sobre a queda de Jericó vai abalar suas convicções mais profundas sobre o passado, a ciência e a própria natureza da realidade. Estamos prestes a desvendar um mistério que transcende o tempo, onde a arqueologia e a história bíblica convergem de uma forma que ninguém esperava. Jericó, uma cidade antiga, cujo nome evoca imagens de batalhas épicas e milagres divinos. Por séculos, os céticos zombaram do relato bíblico encontrado no livro de Josué. Como poderia uma cidade fortificada, com suas impressionantes muralhas duplas, ter caído apenas com o som de trombetas e gritos de guerra? A narrativa parecia fantástica demais. Um conto para ser lido em livros religiosos, mas jamais para ser levado a sério por historiadores ou arqueólogos. As teorias variavam de terremotos a desmoronamentos naturais, mas nenhuma conseguia explicar a precisão dos detalhes bíblicos. O que eles não sabiam ou se recusavam a aceitar é que as evidências estavam lá, enterradas sob camadas de areia e séculos de esquecimento, esperando para serem descobertas. E quando foram, revelaram uma verdade que calaria até os mais ardentes céticos. Imagine Jericó no final da Idade do Bronze Médio, por volta de 1400 a.C. Uma cidade impressionante, protegida por um sistema defensivo notável, no topo de um monte, conhecido hoje como Tel-e-Sultan. Erguia-se uma muralha de tijolos de barro, com cerca de 6 metros de altura, assentada sobre uma base de pedra maciça, um muro de arrimo que subia a encosta íngreme do Tel, com aproximadamente 4 a 5 metros de altura. Essa base de pedra, erguida em um ângulo quase vertical, tornava a cidade praticamente impenetrável. Qualquer exército invasor teria que escalar essa rampa rochosa enquanto era alvejado pelos defensores no alto. Um verdadeiro pesadelo tático. A combinação da muralha de tijolos no topo e a base de pedra na encosta formava uma barreira formidável, um desafio intransponível para a tecnologia militar da época. Arietes simplesmente não funcionariam contra o muro de arrimo. Escadas seriam derrubadas. A cidade parecia inexpugnável. Então, como ela caiu? A história oficial, a que nos foi ensinada, muitas vezes ignora os detalhes perturbadores encontrados por arqueólogos como John Garstang na década de 1930 e mais tarde pelo Dr. Bryant Wood, que revisitou as descobertas de Garstang e as interpretou sob uma nova luz, usando métodos modernos de datação e análise. Eles não encontraram o que se esperaria de um cerco militar convencional. Em vez disso, depararam-se com uma anomalia que desafiava a lógica da guerra antiga. Em um cerco típico, quando um exército atacava uma cidade fortificada, os arietes, as máquinas de guerra mais poderosas da época, eram utilizados para empurrar as muralhas para dentro. A força bruta dos troncos maciços, impulsionados por dezenas de homens, visava criar uma brecha, fazendo com que a estrutura de defesa cedesse e caísse para o interior da cidade, permitindo a entrada dos invasores. Isso
era uma regra fundamental da engenharia de cerco antiga. Mas em Jericó, o que os arqueólogos descobriram foi exatamente o oposto. Os muros de tijolos de barro, que outrora coroavam o topo do tel, não caíram para dentro. Eles caíram para fora. Pense nisso por um momento. As escavações revelaram que a muralha de tijolos de barro, aquela que estava no topo da colina, desabou de uma forma catastrófica, deslizando pela encosta do tel e se acumulando na base do muro de arrimo de pedra. Não para dentro, mas para fora. Isso é uma inversão completa da lógica militar. Como se a própria terra tivesse se movido, ou uma força invisível tivesse puxado a estrutura para longe de seu centro, em vez de empurrá-la para dentro. Os escombros formaram uma rampa natural, uma rampa perfeita, que se estendia desde o chão da base do tel até o topo onde a cidade estava. Uma rampa que eliminava a necessidade de escadas, de arietes, de qualquer esforço de engenharia de cerco. Uma rampa que, de repente, tornava a inexpugnável Jericó acessível a qualquer exército. Essa descoberta é a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Os muros não foram empurrados. Eles foram, de alguma forma, puxados ou colapsaram de uma maneira que convergia para o exterior. Essa é uma anomalia física que não se encaixa em nenhuma explicação puramente militar ou geológica convencional. Uma anomalia que, curiosamente, se alinha perfeitamente com a narrativa de Josué 6, onde se diz que o muro caiu a pique, ou seja, desabou completamente, permitindo que os israelitas subissem. Mas a história de Jericó guarda segredos ainda mais profundos, evidências que transformam o relato bíblico de um milagre em um verdadeiro diário de guerra, com detalhes táticos e circunstanciais que a arqueologia moderna só agora consegue decifrar. A próxima pista, a mais chocante talvez, veio de dentro das casas da cidade. Em meio aos escombros carbonizados, os arqueólogos fizeram uma descoberta que virou de cabeça para baixo as teorias sobre a queda de Jericó. Dezenas de potes cheios de grãos. Grãos carbonizados, sim, mas ainda ali, em grande quantidade. Na antiguidade, grão era mais do que alimento. Era a moeda de troca, a riqueza de uma nação, o suprimento vital para um exército em campanha. Exércitos invasores, sem exceção, saqueavam a comida de uma cidade conquistada. Era a primeira coisa que faziam para reabastecer suas próprias tropas e para enfraquecer o inimigo. A comida era ouro, era poder. Por que então, em Jericó, os potes de grãos estavam cheios e queimados, em vez de vazios e saqueados? Essa anomalia tática, essa total inversão da prática militar da época, é a prova inegável que conecta a fé à ciência de uma forma irrefutável. A presença desses grãos carbonizados e não saqueados prova de forma categórica 3 pontos exatos que o livro de Josué descreve. Primeiro, o cerco foi curto. Se o cerco tivesse durado meses, como era comum em cidades fortificadas, os habitantes teriam consumido seus suprimentos de grãos até o fim. A abundância de grãos encontrados indica que a cidade foi tomada rapidamente. O relato bíblico: 7 dias, 1 semana. Um período incrivelmente curto para uma cidade tão bem fortificada. Segundo, a queda de Jericó ocorreu na época da colheita. Os potes cheios de grãos confirmam que os celeiros estavam repletos, o que só aconteceria logo após a colheita da primavera. Isso se alinha perfeitamente com a época da Páscoa, mencionada no livro de Josué, que ocorre na primavera. Os israelitas teriam suprimentos frescos da terra, e Jericó estaria no auge de sua riqueza agrícola. Terceiro, os israelitas não saquearam a cidade. Esta
é talvez a prova mais contundente e a mais estranha para os historiadores militares. Por que um exército vitorioso se recusaria a tomar os despojos, especialmente a comida? A explicação está no próprio texto bíblico. Josué 6, 17 e 18 relata que Deus amaldiçoou a cidade e tudo o que nela havia, ordenando que nada fosse tomado, exceto os metais preciosos para o tesouro do Senhor. Quem desobedecesse seria amaldiçoado. Os grãos foram deixados e, com o incêndio que se seguiu à conquista, foram carbonizados no lugar. Essa ordem divina, tão incomum para um exército, é a única explicação plausível para a existência de potes cheios de grãos carbonizados. Não faz sentido tático, mas faz sentido teológico, e a arqueologia o confirma. Essa é uma anomalia em dobro. A forma como os muros caíram e a forma como os despojos foram tratados. Duas evidências físicas que desafiam a lógica militar, mas que se encaixam perfeitamente com a narrativa bíblica. Mas ainda há mais. A história de Jericó não é apenas sobre a destruição, é também sobre a salvação. O relato de Josué 2 e 6 fala de uma mulher, Raabe, uma prostituta que vivia sobre o muro da cidade. Ela escondeu os espiões israelitas antes do cerco e, em troca, foi poupada junto com sua família quando a cidade caiu. Para os céticos, a ideia de uma casa construída sobre o muro parecia uma licença poética, uma imprecisão narrativa. Afinal, quem construiria uma casa diretamente em uma estrutura defensiva tão vital? Mas as escavações arqueológicas novamente trouxeram uma surpresa. John Garstang e, posteriormente, Dr. Bryant Wood identificaram uma pequena seção do muro norte da cidade que não desabou com o restante das fortificações. Essa porção da muralha permaneceu de pé e, crucialmente, foram encontradas evidências de casas construídas encostadas nessa parede interna, algumas delas literalmente usando a muralha como uma das suas paredes externas. A localização exata da casa de Raabe, conforme descrito na Bíblia, é precisamente onde a arqueologia encontrou uma seção do muro que resistiu à destruição. Uma pequena área que permaneceu intacta, um refúgio em meio ao caos. Essa sobrevivência estrutural no muro norte, com casas em contato direto com ele, é a prova exata da casa de Raabe. Não é uma metáfora, não é uma lenda. É uma realidade geográfica e arquitetônica. A única parte do muro que permaneceu de pé, a única área onde a vida poderia ter sido poupada, é exatamente onde a Bíblia diz que uma família foi salva. A confluência dessas descobertas é estarrecedora. A anomalia dos muros que caem para fora, criando uma rampa. A inexplicável presença de potes cheios de grãos carbonizados, indicando um cerco curto, uma colheita recente e a ausência de saque. E a preservação de uma seção do muro norte, com casas encostadas, que ecoa a história de Raabe. Cada peça se encaixa, não como um conto de fadas, mas como um registro meticuloso de um evento real. A gravidade derrubou Jericó? Sim, mas de uma forma que desafia a compreensão convencional. Não foi um terremoto comum que empurraria os muros para dentro. Foi algo que os fez colapsar para fora, de uma maneira que facilitou a invasão. E a ausência de saque, especialmente de grãos, aponta para uma obediência a uma ordem que transcende a estratégia militar humana. O que aconteceu em Jericó não foi um evento puramente natural, nem puramente militar, mas uma combinação perturbadora que desafia a nossa compreensão da realidade. A arqueologia não prova o milagre, mas ela prova a precisão dos detalhes de um evento que não pode ser explicado por meios convencionais. Ela mostra que a narrativa bíblica
não é um mito, mas um registro de algo que de fato aconteceu e que deixou marcas físicas indeléveis. As ruínas de Jericó, portanto, não são apenas pedras antigas, são um testemunho silencioso, um diário de guerra gravado na terra, que confirma a estratégia militar e o evento sobrenatural descrito na Bíblia. Elas nos forçam a questionar o que consideramos possível, a olhar para a história com novos olhos e a aceitar que há mistérios no passado que a ciência, sozinha, não pode desvendar. Elas nos mostram que, talvez, a verdade seja muito mais complexa e fascinante do que a narrativa oficial nos permite acreditar. Se você ficou tão intrigado quanto nós com esses segredos enterrados na areia do tempo e quer continuar desvendando os mistérios que a história oficial esconde, então não perca os próximos capítulos dessa jornada. Inscreva-se no canal Monte que Fala, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas investigações e compartilhe este vídeo com aqueles que, como você, buscam a verdade por trás dos mitos. A sua curiosidade é a nossa bússola. Juntos, vamos continuar desenterrando as verdades mais chocantes da história.